Olá, meu nome é Márcio Kerbel e vamos falar um pouco de política. Nos últimos dias, o governo do presidente Jair Bolsonaro parece estar sofrendo de um surto de sincericídio. O próprio presidente chamou uma jornalista de idiota. O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse que o vírus é uma invenção chinesa. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confidenciou que se vacinou escondido. A mesma Casa Civil que orientou os ministérios com 23 possíveis acusações a serem apresentadas na CPI, que tratem desde a não aquisição das vacinas até a indicação da cloroquina, medicamento que não tem sua eficácia comprovada pela ciência. Não é um resumo da obra de agora. Na realidade, o governo vem tratando a questão da Covid-19 de uma forma negacionista. Há exatamente um ano, o presidente Jair Bolsonaro, ao ser perguntado por um repórter sobre como enfrentar a pandemia, disse: e daí? Né? Quer que eu faça o quê? Né? Naquele momento tínhamos registrado 5.000 mortes aproximadamente. Hoje estamos chegando perto das 400.000 vidas perdidas. É um somatório, né? Um somatório de incapacidade, de um planejamento estratégico para destruir e não para construir. Né? Parece um plano de destruição nacional. A bem da verdade, a economia brasileira já estava apresentando resultados muito ruins, né? Com um PIB muito baixo, antes mesmo da pandemia. E com o surto, com a pandemia, com o crescimento do número de casos, e com a não adoção das medidas que deveriam ter sido realizadas pelo governo federal, né? Porque na prática faltou uma coordenação nacional que desse conta de um lockout, né? Nacional, e não da forma como foi feito na tentativa dos municípios e dos governos estaduais de darem respostas para evitar o colapso no sistema sanitário. Foram feitas paralisações pontuais, né? Algumas prefeituras, como a de Niterói, aqui de Niterói, que adotaram programas de distribuição de renda básica, né? Renda básica temporária. A de Niterói foi estendida até junho e talvez seja prorrogada ainda mais. No entanto, a maioria dos municípios não tem condições de lidar com isso, e essa era, sem dúvida alguma, uma tarefa, uma obrigação do governo central em todos os países em que houve um enfrentamento efetivo à Covid-19, houve uma combinação de medidas de isolamento social e, com a descoberta de vacinas, a aplicação massiva dessas vacinas. Né? Países como Israel, Inglaterra, Austrália já têm indicadores muito positivos. E o Brasil, com a experiência que tem com o Sistema Único de Saúde estruturado, ainda estruturado, né? É bom lembrar que o próprio ministro Mandetta não tinha, quando assumiu, propostas de privatização do setor, né? E depois passou a defender o Sistema Único de Saúde, porque, sem dúvida alguma, as ideias neoliberais de que o mercado pode tudo foram comprovadamente derrubadas, né? Ficou demonstrado que sim, o mercado pode ser importante para complementar ações de governo em diversas áreas, mas em áreas de infraestrutura, como educação, saúde, segurança, né? No fomento à economia, no desenvolvimento, na infraestrutura, o Estado é indispensável. E isso está provado, já estava sendo provado em 2008, com a crise do sistema financeiro internacional e a falência do Lehman Brothers, quando os estados
quando os Estados Unidos e a Europa municiaram, né, drenaram recursos públicos para que os bancos pudessem continuar funcionando. Então, na prática, esse modelo neoliberal se demonstrou ineficaz, né, para atender às demandas de países que querem um desenvolvimento sustentável, né? Então, o que vivemos hoje, o que enfrentamos hoje, é a inércia de um governo que não admite adotar medidas que são praticadas em diferentes países, né? Que continua, a partir de sua liderança maior, com um discurso de negar a ciência, né? Apesar do novo ministro da Saúde estar apresentando um discurso que tenta se aproximar do ideal, mas na realidade, né, daquilo que é recomendado pela ciência, mas a prática do governo promovendo aglomerações, não usando máscaras e não fazendo campanhas massivas nos meios de comunicação, que era o que se poderia esperar desde o início, né? Então esse governo não faz o dever de casa e, pelo visto, não vai fazer, né? E agora com uma CPI, a CPI da Covid ou a CPI do genocídio, que promete desmontar ou apresentar toda a ineficiência do governo nesses mais de 12 meses de não enfrentamento à Covid-19. Né? É isso. Muito obrigado e até a próxima.